Pode falar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É porque são muitos, né? É porque também, assim, a maior parte foi a do drama dos traumas faciais, né? Assim, no total são 79, tá? Deixa eu ver aqui qual que a gente tá, peraí. Minha Nossa Senhora. Peraí que eu já tô entrando em desespero, Edson, quero chorar. Vou chorar. Não, porque vocês me falaram, acabou que eu peguei mais... Até que eu não achei muito, não, aquela parte lá do ortognático, não achei muito, não. É porque tá bem explicadinho, mas vai ver o professor ensinando pra tu ver como fica difícil, né? Porque é a maior humilhação. Mulher, a noção, a dificuldade prática de eu poder entender essa disciplina foi tão grande, mas tão grande. Eles não compartilham idade, não, viu? Eles não compartilham nada, é você e Deus. Você e Deus e muita foto que o pessoal tira, viu? Porque senão tá faltando discussões, eu acho. Não, e a única coisa que ela diz é pelo livro. Estude pelo livro. Mas aí ela manda assim, pessoal, é só um capítulo. Eu fui ler um capítulo, eu acho que tinha mais de 100 páginas, viu? Não recomendo não, vale a pena não. Deixa eu dar o slide pra vocês. Porque o capítulo, né, Edson? Eu fui no capítulo do Ramp, era um cão. Não recomendo, viu? Eu fiquei com trauma. Não, mas é o que ela indica, esse, né, não? Não, ela indica, mas você vai ler... Amiga, eu passei umas 4 horas lendo algumas páginas. Era muita coisa. E não tem outro não, Edson, que tu indique que seja... Mas esse é bom, é tão bom de ler, ele é bom de ler. Eu estudo uma apostila de residência que o Alisson, que era monitor na época, ele mandou. Aí, eu posso mandar pra vocês. Ajuda um pouco. Aí tu não acredita, tu vai ceder uma apostila pra nós. Não, amiga, ele mandou, tem aqui, é gigante, tá? 357 páginas, é de residência. Mas assim, ajuda, né? Se tiverem alguma ajuda, Mas assim, o próprio slide já ajuda muito, tá bom? Tá faltando uma pessoa. É a da guia residência, é? Oi? É da guia residência? É guia residência com Mariana Maia, isso mesmo. Eu tenho essa, qualquer coisa eu posso mandar no grupo também. Tá ótimo. Mas vou mandar pra vocês, qualquer coisa fiquem tranquilos. Deixa eu só ver o que tá faltando, pra poder começar, ou eu já começo, não sei qual é a situação aí. Eu acho que o Carlos não tá aqui não, o Carlos, Avisa pra ele, tá, que eu vou continuar aqui, bom? E eu só fala quando os slides falam, porque não falou. Desculpa. Falou e eu não ouvi. Peraí, patroa. Estamos no 55 de 79. Mas a maioria é imagem. Eu prometo. É imagem, eu prometo. Eu acho que eu vou pegar a minha comida. Olha aí, eu que não almocei, tô morrendo de fome. Eu que não jantei, tô morrendo de fome. Meu Deus. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser mais rápido, tá? Porque vai ser só revisando. Tá bom essa parte daqui? Vamos lá. A concussão é sobre luxação, tá bom? O tratamento da concussão não tem. É acompanhamento. Por quê? Porque vai ser uma batida. Vai ficar dolorido por uns 2, 3 dias. Mas não vai ter mais nada, tá bom? Já sobre luxação, normalmente vai ter um sangramento naquela região, tá bom? Porque teve mais danos periodontais, certo? O tratamento. Se o dente tiver pouca mobilidade, você vai retirar o contato oclusal. Você vai desgastar um pouquinho da incisal para poder ele não ficar na linha oclusal. De modo que quando o paciente coma, aquele dente específico não vai ficar sofrendo, não vai ficar sofrendo pressão oclusal constantemente, tá bom? Porque quem vai receber mais são seus vizinhos, certo? Se o dente tiver muita mobilidade, você vai fazer a esplintagem semirrígida. A esplintagem é o que eu falei, né? Você vai colocar resina e fazer um aparelho improvisado naquela região, tá bom? Concussão e subluxação de dente permanente ou descido. O que você vai fazer, né? Você vai orientar, né, que o paciente faça uma dieta tranquila, sabe? Não precisa comer rapadura, tá bom? Higienize a região, que ele consiga limpar a região, tá bom? Você vai ter que falar que vai ter sequelas, pode ter sequelas, tá bom? Não é certeza. E você vai ter que marcar a consulta de retorno para fazer o acompanhamento, tá? Isso daqui
não precisa fazer reposicionamento porque geralmente não tem tanta mobilidade. Mas caso tenha, faça a contenção semi-rígida por 15 dias, caso necessário, tá bom? Aqui no caso a medicação vai ser analgésico em caso de dor, a clorexidina para auxiliar na higienização e a vacina antitetânica. Alguém sabe me dizer por que a vacina antitetânica? Eu não sei se eles falaram isso, acho que falaram, né? Vamos lá, vou acelerar para que vocês já estão cansados, né? Vamos lá, continuar, tá bom? A vacina antitetânica seria, no caso, o paciente sofreu uma queda, tá bom? Não necessariamente ele se envolveu com um objeto enferrujado, tá? Mas ele sofreu uma queda e ele pode ter batido em uma região muito contaminada, certo? Essa região contaminada vai ter que passar por um processo de proteção, que seria a vacina antitetânica. O tétano por si só, ele não está só no material enferrujado, ele pode estar em qualquer local, tá bom? Por isso que a gente toma antitetânica, para poder prevenir de desenvolver esse problema, tá? A obstrução lateral, como eu falei, né, pode ter a movimentação óssea da parede alveolar, tá bom? Se tiver alguma laceração, se tiver uma região de gengiva que estiver para fora, que estiver rasgada, você vai ter que suturar, tá bom? Aí você sutura e depois você ajusta, no caso, o dente, né, sutura e faz a contenção, tá bom? Normalmente a luxação lateral é por causa de forças horizontais, a força, assim, como eu falei, né, você empurra o dente em uma direção e a raiz empurra para outra. Isso faz com que o dente sofra essa luxação lateral, tá bom? A coroa vai para a palatina e a raiz já para o vestibular. Vamos lá, né? Vamos lá, continuando. Vai ter o comprometimento do LP, que é ligamento periodontal. Aqui, ó, olha o ligamento bem aqui, ó. Vocês viram que ele está separado do resto dele, ó, bem aqui nessa parede, ó, ele se separou, tá? Então tem esse comprometimento, tá bom? Tanto do ligamento periodontal quanto do suprimento neurovascular. Então o paciente não vai receber suprimento sanguíneo naquele dente, como também ele não vai sentir aquele dente, porque o contato com o nervo e o sangue e os vasos sanguíneos foi afetado, bem aqui, ó, certo? Se você fazer a percussão, vai ter um som alto e metálico, tá bom? E o dente vai aparecer mais alongado, porque ele vai estar um pouco inclinado, tá? Enquanto o alvéolo vai ficar mais radiolúcido, porque ele vai ter menos espaço ósseo naquela região, porque o espaço ósseo que tinha, né, que era o dente, ele se afastou. Então, se você bater na raio-x, vai ficar um pouco mais radiolúcido na região do alvéolo, tá bom? Tratamento, dieta, no caso você vai fazer o paciente, vai dizer para o paciente se alimentar com comidas mais leves, tá bom? Higienizar aquela região. Você vai dizer sobre com relação às sequelas, né, que pode ter reabsorção radicular, pode ter problemas com relação ao dente específico, tá bom? Não só nele, mas com os vizinhos. Ou então, né, se for no caso um dente descido, tem que falar que pode causar sequela no permanente, tá bom? E uma consulta de retorno, para ele ficar acompanhando, tá? Reposicionamento. Você vai verificar o tempo entre a ocorrência do trauma e a procura do tratamento, tá bom? Você vai avaliar a oclusão daquele paciente. Se necessário, né? Normalmente é necessário. Você vai fazer o reposicionamento cirúrgico imediato, mais rápido possível, e fazer a contenção ortodôntica. No caso, a esplintagem semi-rígida, tá bom? E no caso depois, se for um dente descido, que ele causou danos ao permanente, aí você extrai, tá bom? Aí aqui no caso, a contenção semi-rígida, como eu falei, o analgésico em caso de dor, tá? A clorexidina para higienização. O anti-inflamatório é porque ele mexeu em região óssea. Região óssea causa uma alta inflamação. Nesse caso, você tem que dar anti-inflamatório para poder reduzir aquela inflamação, tá bom? E a antitetânica de praxe também acompanhando o processo, tá bom? A luxação extrusiva, normalmente forças oblíquas, fazendo com que o dente, ó, ele venha para essa região aqui, ó, ele saia um pouco nessa direção, tá bom? Fazendo com que o ligamento periodontal ele também seja danificado, ó, como podem ver, ele está separado do dente, e também a região apical, ó, ela seja desconectada do dente, tá bom? Por isso que o teste de sensibilidade
vai dar negativo, porque o paciente não vai estar sentindo aquele dente, tá bom? Como o dente saiu um pouco, você vai comparar os vizinhos vão estar assim, ó. O vizinho vai estar aqui, o vizinho vai estar aqui, e aquele dente ele vai estar assim, ó, um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque ele saiu do alvéolo, então ele vai estar um pouquinho maior comparado com os vizinhos, porque ele se afastou um pouco, certo? Então ele pode estar, no caso, com as bordas, pode ter, no caso, uma diferença de altura com relação às bordas incisais dele, com relação aos dentes vizinhos que estão um pouco mais baixos, tá bom? O dente vai se deslocar parcialmente para fora do alvéolo, como eu falei, tá bom? Ligamento periodontal e ligamento neurovascular vai ser rompido, como eu falei. Não vai ter a fratura alveolar. Se tivesse fratura alveolar, seria, no caso, a luxação lateral, tá bom? E se você bater um raio-x aqui, ó, desse dente, vai aparecer que vai ter uma região aqui, ó, radiolúcida, tá bom? Seria, no caso, a região que era para ter um dente, era para ter um osso, né? Vai estar sem um osso. Então vai ficar uma região, vai ter um ligamento apical mais espesso, certo? Já nesse caso daqui, vamos lá. Aqui, tá bem. Nesse caso daqui, dieta e higiene, você vai falar das sequelas do retorno também, tá? Você vai ver você vai verificar o tempo entre a ocorrência e o trauma, vai reposicionar também, tá? A extrusão você vai só reposicionar, empurrando para dentro e fazendo a contenção semi-rígida, tá bom? Analgésico, clorexidina e antitetânica. Não deu anti-inflamatório porque não foi em região óssea, tá bom? Já a intrusiva, que é uma das piores de todas, tá bom? Que é uma luxação, no caso, do sentido apical, além de causar a comissura, né? No caso, a destruição da região óssea alveolar no ao redor, também causa uma lesão, né, na região periodontal e apical daquele paciente, tá bom? Esse aqui é o de pior prognóstico, tá bom? Primeiro, porque se você cortar esse suplemento daqui, ó, como você bateu e pode muito bem ter fechado o suplemento, ele não rasgou, você tampou ele, tá bom? Você provavelmente tem que fazer uma endo, tá bom? Então, o dano pulpar, ele é muito mais visível, tá bom? E também muitas vezes a lesão do ligamento periodontal. Por quê? Porque toda a região foi danificada. Quando você empurrou o dente para dentro, no caso, toda essa região aqui foi fragmentada, tá bom? Todo o ligamento periodontal foi danificado. Isso pode fazer com que tenha uma anquilose ou mesmo uma reabsorção da raiz, tá bom? Luxação intrusiva, nesse caso daqui, né? É como se fosse uma tomografia. O dente intruiu, tá? E causou danos, ó, ao germe do permanente, tá bom? Nesses casos, tem que fazer a exodontia, certo? Aqui no caso é a intrusão de dentes descidos. Aqui a orientação é de sempre, tá, pessoal? Não vou ficar repetindo não, tá bom? Se o dente descido ele bater no permanente, no germe permanente, você faz a exo, tá bom? Se ela não tiver batido, você vai fazer esse aprofundamento, tá bom? Você vai reposicionar, se necessário. No caso, reposicionar não, né? Você vai fazer a tração, se necessário, tá bom? E você vai fazer acompanhamento. Ou seja, dente descido, bateu no germe permanente, você extrai. Se ele não tiver batido, você só acompanha, tá bom? Aqui extrai qual? Extrai o descido ou o outro? O descido, tá bom? Ah, tá. Mas lembrando que na intrusiva, mesmo você extraindo o dente descido, tem grande chance do permanente já vir danificado, tá bom? Você extrai por precaução, mas tem grande chance do germe permanente já tiver sido danificado, certo? Aqui no caso, analgésico em caso de dor, a clorexidina no caso para higienização, o anti-inflamatório porque teve uma inflamação, no caso que eu falei, né? A região óssea, ela ficou toda danificada. Então, vai precisar do anti-inflamatório, tá bom? O antibiótico também e a antitetânica, certo? Isso daqui para intrusiva, tá, pessoal? Intrusiva do permanente. A mesma orientação que você vai dar para o paciente, tá bom? Já o permanente é diferente.
você vai ver a rizogênese. A rizogênese é o processo de criação da raiz. Se a raiz estiver crescendo, no caso, né, aí não estiver aberta, quer dizer que ela está finalizando a rizogênese. Se tiver com o ápice fechado, é porque já foi feita a rizogênese, já foi terminada, tá bom? Você vai acompanhar a rizogênese, o grande deslocamento, a fratura alveolar e as múltiplas intrusões. Você vai ver um quadro geral, tá bom? Se necessário, como é permanente, né, você vai ter que fazer um reposicionamento ortodôntico, tá bom? Ou cirúrgico, se necessário. Ou então, observação e controle. Caso o dente não esteja com a raiz formada, às vezes você pode somente observar, tá bom? Porque talvez ele re-erupcione sozinho, tá? Já nos casos em que o dente está com o ápice fechado, você vai ter que fazer o tratamento endodôntico, tudo bem? Com relação à contenção, é uma contenção semi-rígida por 15 dias, no caso de reposicionamento, certo? Já a medicação é analgésico, ou mesmo no anterior, ou intrusão a esse medicamento. Analgésico, se o paciente sentir dor, clorexidina para higienização, anti-inflamatório por causa que teve danificação, teve danos ósseos, né? O antibiótico é antitetânica também, para poder lidar com essa região. A avulsão dentária. Vamos lá. A avulsão é quando o dente sai, né? Como eu falei para vocês. Nesse caso, o suprimento neurovascular e o suprimento no caso, o contato do ligamento periodontal, eles foram danificados, mas eles não foram interrompidos, tá bom? Eles foram rasgados, mas eles estão lá. Diferente da intrusão, em que eles são rompidos. E no caso, eles são tampados, por assim dizer, tá bom? Na avulsão, eles são rasgados. Então, você consegue fazer um reimplante, às vezes sem nem precisar dar endo, dependendo do grau de raiz do paciente, do grau da rizogênese dele, tá bom? O reimplante, o sucesso do reimplante, no caso, vai depender do período que ele passou fora do alvéolo, do modo como eles conservaram o dente, tá bom? E do estado do dente e dos tecidos periodontais. Quando o paciente chegar no seu consultório, ele não pode ter chegado segurando a parte da raiz, porque ele pode danificar o ligamento periodontal. Então, o certo é segurar pela coroa, tá bom? Quanto menos dano ao ligamento periodontal, maior a chance dele ser aceito e, no caso, dele não ser reabsorvido. Qual o melhor meio de conservação? Sempre tem aqueles, né? Eles falam, coloca em tal material, coloca no soro específico para isso. O paciente não vai ter esse soro, tá bom? Então, coloque no leite ou na saliva, também dá certo. Ou deixa na boca do paciente. O paciente deixa na boca dele lá, do ladinho, quietinho, chega lá no consultório, abre a boca, pega o dente e reimplanta, tá bom? Leite, saliva e sangue são os meios mais comuns que o pessoal normalmente coloca, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Soluções para armazenamento do leite. O paciente não vai chegar com o dente no Biaspam, não vai chegar com o leite numa solução de Rex. Ele vai chegar no dente segurando. Ou então no soro, ou então no leite, ou então na saliva, ou na água, tá bom? Se não me engano, o melhor é o leite. Assim, dos que a gente tem aqui no ambiente de casa, tá bom? Ou na saliva, tá bom? Para fazer um implante, você tem que ver se tem alguma doença periodontal, porque assim, tanto o periodonto como o periodonto está sadio, então, tanto o dente quanto o local que vai receber o dente, que é no caso essa região daqui, ó, ele tem que estar com o periodonto em dia. Se não tiver, pode estar cheio de cálculo, ele pode não ter uma boa região óssea para poder você colocar o dente, tá bom? Então você tem que ver um alvéolo que ele esteja com uma condição razoável, uma condição periodontal razoável, e também que ele consiga receber o dente, tá? Não pode ter apinhamento, né? Que seria no caso aquela ruma de dente no mesmo canto, tá? E quanto mais tempo você vai passar com aquele dente fora da boca, maior a chance dele sofrer uma reabsorção, tá? Se tiver uma avulsão, você vai verificar o tempo de conservação, mas seria basicamente reimplantamento imediato e contenção endodôntica, tá bom? Se o ápice estiver aberto, você vai dar antibiótico para o paciente e vai fazer a contenção. Você não vai fazer o canal, tá bom? Se tiver com o ápice aberto, você não faz o canal.
você vai fazer um acompanhamento daquele paciente para poder ver se aquele ápice consegue fechar, tá bom? Agora, se o ápice estiver fechado, você faz o canal, tá? Analgésico em caso de dor, clorexidina para higienização, antibiótico para inflamação e a antitetânica para poder lidar com qualquer infecção do meio contaminado, tá bom? A fissura coronária, gente, é a coisa mais simples do mundo, é uma trinca, tá? Então, no caso, você faz como? Resina, você passa a resina na região para poder fechar aquela trinca, tá bom? O tratamento, né? Pode ser desgaste com o alimento, para poder deixar ele mais alinhado, né? Bate raio-x, vê sensibilidade, vê se está perto da polpa. Mas assim, o tratamento é o mesmo, restauração, tá bom? Aí que é a mesma coisa, restauração. Se o paciente chegar com pedaço, tipo assim, ele quebrou o dente, né? E ele chegou com o pedaço do dente que quebrou, você vai fazer a colagem do fragmento com a resina, tá bom? Aí tem que ver se está perto da polpa, essas coisas. Bate raio-x e vai acompanhando, faz a restauração, vai fazendo esse equipamento normal. Você já viu esses casos, né? Normalmente é mais comum. Aqui, se chegou na polpa, né? Se você chegou, o paciente fraturou e envolveu a polpa, né? Você pode fazer a proteção pulpar direta, que seria o capeamento pulpar direto, né? Você colocaria, no caso, o hidróxido de cálcio naquele dente, naquela região. Se não me engano, o hidróxido de cálcio, eu acho que é MTA Angelus também dá certo, tá? E você vai cobrir aquela polpa com material de restauração e depois de colocar, por exemplo, o hidróxido, você vai cobrir com uma provisória, uma restauração provisória, tá bom? Para poder ver se o dente vai necrosar ou se o dente vai conseguir voltar a viver a vida sozinho, tá bom? Ou então você faz a pulpotomia, você remove uma parte da polpa, tá bom? Você remove uma parcela da polpa, por exemplo, aqui, né? Tem aqui a polpa exposta, você recorta essa parte da polpa e fecha o resto, tá? Ou então faz um canal, tá? Ou então você retira uma parte do ápice também, depende muito do caso, e depois restaura, tá bom? Tem vários tipos de fratura, tá bom? Tem a fratura, todas as aqui são as mesmas, tá bom? Levando em conta que quanto mais próxima da cervical, maior a chance de chegar na polpa, tá? O tratamento vai depender do nível da fratura, certo? Mas normalmente você pode fazer o quê? Né? Tem alguns casos que você faz a restauração com a dentística, né? Tem outros que você tem que fazer a endo e depois a prótese fixa, a coroa, fazer uma coroa naquele dente. Tem casos que você tem que puxar o dente com tração ortodôntica para poder você conseguir colocar uma prótese, entendeu? Depende muito do problema, certo? As fraturas por si só podem ser, né, no sentido transversal. Aqui seria, no caso, um oblíquo, mas poderia ser, por exemplo, uma transversal, que seria nesse sentido daqui, ó. Aqui, se for nesse sentido, já é êxodo, tá bom? Você já extrai aquele dente, certo? E tem a longitudinal, que seria mais ou menos assim, tá bom? Aqui. Aí, no caso, você tem que ver, às vezes o caso, o dente ele pode ter mobilidade, tá bom? Aí você vai ter que ver como é que tá a movimentação, certo? E aí você tem que acompanhar, bater raio-x também vai ser importante, certo? O exame radiográfico é imprescindível para você conseguir diagnosticar o que o paciente tem, certo? Se a fratura chegar na parte cervical do dente, né, que seria no caso, né, que é o dente, tá, pessoal? Se for na região cervical, seria essa região daqui, ó. Essa região daqui, você, dependendo do paciente, né, você poderia fazer a tração ortodôntica para poder colocar uma prótese, tá? Você poderia fazer a exodontia, que seria a extração, ou até mesmo o canal, que seria a endodontia, tá bom? Se for no terço médio, que seria no caso, né? Se for no terço médio, que seria no caso, tá aqui o dente, pegar a coroa. Se for no terço médio, seria essa região daqui, tá? Aqui é cervical, aqui é médio e aqui é apical, certo? Se for no terço médio, que seria essa região daqui, ó, você pode fazer a redução, né? Você iria imobilizar o dente e você iria fazer a observação. Porque quando você faz bem aqui desse lado daqui, ó, que está aqui em vermelho, tem chance do dente ele reabsorver, por exemplo, você faz o canal, né, tá bom? Faz o canal. Tem chance dessa região daqui, ó, ela ser reabsorvida, tá? E essa parte daqui do dente, ó, como você fez o canal, ela fica intacta, tá bom? Por isso que a gente faz a redução, mobiliza, observa, para poder ver como é que tá também
o acompanhamento daquele dente, certo? E tem também a endodontia, tá bom? Ou então a apsetomia, certo? Depende. A apsetomia, se não me engano, é mais complexa, tá? Mas a endodontia seria fazer um canal, tá? Fratura bem aqui. Faz o canal até aqui, ó. Aí essa região daqui, ó, ela é assim, reabsorvida e o dente vai ficar intacto, tá bom? Aqui no caso, né, ó, fraturou bem nessa região daqui, ó, nessa região que fraturou bem aqui nessa região daqui, ó, certo? Você fez a contenção, ó, com o aparelho, certo? E fez o canal. Aí o canal foi até aqui, ó, daqui até aqui. O restante do dente, ele foi reabsorvido. Pra você ver aqui, ó, que não tá sendo reabsorvido, mas aqui, ó, foi a região que fez o canal que o dente permanece, tá bom? Aqui, ó, no caso, né, ó, fez o canal até aqui, o resto da região foi reabsorvido. Aí ficou o dente, ó, com a raiz reabsorvida, tá bom? Tem vários tipos de contenção, só que, tipo assim, o que a gente utiliza mesmo, né? Seria, no caso, a resina e o fio ortodôntico, ou mesmo só a resina e o fio. Um aparelho mesmo, por exemplo, tem um metal, no caso, metais que a gente pode ter na clínica, certo? Para poder fazer a contenção. Tem a rígida e a semi-rígida. Qual a gente vai recomendar, né? A rígida e a semi-rígida são para casos diferentes. Se eu não me engano, a rígida, quando envolve fratura óssea ou alveolar do dente, ou seja, fratura alveolar da região óssea alveolar do dente, e fratura radicular, seria no caso da região da raiz do dente, e a lateral também, tá bom? Quando a lateral envolver fratura, ou seja, se a lateral, se tiver alguma fratura no dente, certo? Na raiz do dente ou na região óssea, você faz a rígida, tá bom? Caso contrário, faz a semi-rígida, certo? Eu não sei se o Nereu explicou, mas ele deve ter colocado uma duração. É bom vocês decorarem essa duração, tá bom? Eu não sei se essa daqui que ele utiliza, porque assim, tem um que fala tem outro que fala outra coisa. Pelo que eu sei, é isso o tempo daqui médico, tá? Mas aí, confirme que eu vou falar de vocês, para poder saber qual é o tempo certo, tá? Pelo que eu sei, é esse aqui, tá? E eles podem cobrar na sala, eles podem cobrar na prova, tá? Porque eles cobram mesmo, a gente não tem pena não, tá? Pessoal, acabou os slides. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de boa, tá tranquilo. Tem algumas questões que vai ter que... Eu posso fazer mais duas questões com vocês, se vão querer, com as duas questões. Ixi, Maria. Caso seria quando? Agora. Eu já tô aqui. Caso contrário, eu só envio pra vocês no WhatsApp e quem tiver dúvida, manda mensagem, tá bom? Então tu manda, aí quem tiver dúvida, a gente manda mensagem. Tem certeza? Você tem certeza? Não, eu fico aqui. Alguém vai sair? Alguém quer ficar aqui? Pra sair, pode sair, tá? Eu vou ficar aqui. A Sara precisa sair, Tudo bem, pessoal. Quem tá pagando é vocês. Vocês estão livres de sair à vontade, tá bom? Aí não se preocupe que eu vou dar depois todos os arquivos, bem? Deixa eu ver aqui em relação ao arquivo. Oi, patrão. Eu vou diminuir aqui, tranquilo. Um momentinho, tá, pessoal? Só que carregar a página. Essa daqui eu acho que não. Essa daqui. São poucas questões, tá, pessoal? Não se preocupe muito, não é pouca questão. Como não tem a parte qual é o nome? Pronto, como não tem a parte do trauma facial, então é um pouco mais leve. Vamos lá. Tá o mesmo. Tá. Então, parte B aqui e apresentar o teste de evidência. Vamos lá. Aqui tem a resposta, tá, pessoal? Mas você vai explicar para cada um. A obsessão extrusiva, nesse caso daqui, vamos lá. Aqui tem a resposta do boleto de cada item. Item A: deslocamento irregular do elemento dental, que pode ser acompanhada por fratura ou esmagamento do osso alveolar. O esmagamento seria, no caso, a intrusiva, enquanto a fratura poderia ser, no caso, a lateral, tá bom?
A luxação extrusiva, como eu falei antes, né? É quando o dente sai, mas não completamente, tá bom? Item B. O elemento dental se desloca parcialmente no sentido axial do alvéolo dental. Como eu falei, ele se desloca parcialmente, né? No sentido de saída daquele alvéolo, tá? Como ele saiu, vai ter um sangramento naquela região e na radiografia o dente vai aparecer que está alongado, tá bom? Lesão de tecidos de suporte sem presença de sangramento gengival. Quando o dente sai, aquele contato do vasos sanguíneos, né, com o dente é rompido. Então, o sangue vai sair, tá bom? Daquele vaso sanguíneo. De modo que vai ter sangramento sim, tá bom? Aqui na 8 está dizendo que não tem deslocamento do elemento dental, mas é exatamente o oposto. O dente se desloca, certo? Ele sai parcialmente, tá bom? E aqui, ó, esse último daqui é a avulsão, porque o alvéolo ele sai ou ele fica vazio. É apenas o total do elemento dental. Então, esse aqui já seria, no caso, a avulsão, e não a extensão extrusiva, tá bom? Em um traumatismo dental, há uma situação desconfortável, que é a total expulsão do elemento dentário do alvéolo. Como eu falei, no caso, isso aqui seria a extrusão. No caso, desculpa, a avulsão, tá bom? A extrusão, ou luxação extrusiva, é quando ele sai parcialmente, como eu falei anteriormente, tá bom? A luxação pode ter vários tipos de luxação, que você não é item. A luxação intrusiva, né, ou intrusão, é quando o dente entra no alvéolo. E a luxação extrusiva, ou luxação, você queria sobre luxação não, tá? Era para ser luxação, tá? Sobre luxação extrusiva não tem. Mas a luxação extrusiva é quando o dente sai parcialmente do alvéolo. Já a avulsão é quando ele sai totalmente. Que é o caso daqui, né? Que é a total expulsão do elemento dentário do alvéolo. Aqui no caso, né? Levando em consideração e ver se verdadeiro é falso. Luxação extrusiva, vamos lá. BOF. Deslocamento do elemento dental em relação ao osso do processo alveolar. Clinicamente, a coroa aparenta ser encurtada e existe sangramento gengival. Como a coroa apresentou-se encurtada, normalmente não é o caso da extrusiva, é da intrusiva, tá bom? Porque a coroa vai para... No caso, a coroa... Quando está encurtada, é porque a coroa entrou para dentro do alvéolo, tá bom? A extrusiva iria dar uma anatomia de que a coroa ficaria alongada e não encurtada, certo? A luxação intrusiva se desloca espacialmente no sentido axial do alvéolo. Isso daqui seria, no caso, ó, o dente alongado seria a extrusiva, tá bom? E a avulsão tá certa, é a perda total do elemento dental, tá bom? Paciente de 19 anos, sofreu trauma do dente 11 durante o jogo, sangramento do suco gengival marginal e pequeno grau de mobilidade. Nesse caso daqui, como tem esse grau de mobilidade e tem esse sangramento também, certo? Como ele tem essa mobilidade, já não seria uma concussão, seria uma subluxação, tá bom? A gente faz de uma para outra porque um tem uma mobilidade comparada com a maior mobilidade comparada com a outra, tá bom? Porque ele sofre mais danos periodontais, certo? Questão 5. Essa daqui, pessoal, é uma questão que poderia muito bem cair na prova de vocês, tá? Porque eles podem cobrar o tempo, tá bom? Então é meio chatinho isso aqui, mas é bom ter a noção básica, tá bom? Analise a questão correta sobre a avulsão dentária. O dente viável, implantado no tempo ideal, deve permanecer em proteção por cerca de 2 a 4 semanas. Isso aqui é o certo, tá bom? Eu não devo estar assistindo igual o estágio do Nereu, mas é porque um depende, um é diferente do outro. Mas, por exemplo, se for o caso, né? Um dente que foi avulsionado, né? Normalmente a gente coloca no estágio do Nereu, se não me engano, tinha 7 dias. Mas aqui diz de 2 a 4 semanas. Na dúvida, use o estágio do Nereu, tá bom? Porque aí ele vai corrigir a prova de vocês. Mas tem muita avulsão. Tem muita avulsão, né, Edson? O que? Na prova? Questões? Tem? Tem, assim, na minha prova tinha questão relacionando com relação, acho que era a esterilidade, né, que no caso seria a contenção, e o tempo de contenção. Seria, no caso, 1 semana, 2 semanas, por isso que eu falei,
Vejam que o Nereu mudou, eu não sei se ele mudou o slide, né? Vejam o slide dele, vejam a tabela dele e decorem, tá bom? Porque eles podem cobrar. E eles podem cobrar, tá bom? Eu acho que ele não mudou, não. É o mesmo que tu estava usando aí, alguns. Então utiliza o meu que tá ok, tá bom? O tempo considerado ótimo para reimplante é de no máximo 6 horas. Vocês viram que, se eu não me engano, no máximo era 2 horas, tá bom? Dente com o ápice aberto que ficaram 45 minutos fora da volta a ser dispensável. Primeiro, 2 horas, tá bom? Segundo, dente com o ápice aberto é melhor, porque tem chance dele conseguir fechar o ápice e não precisar de fazer uma raiz, tá bom? Isso daqui também não faz sentido, porque o dente com o ápice aberto não faz sentido você fazer uma obturação pelo canal, entendeu? Não faz sentido, tá? Eu vou compartilhar agora essa questão da monitoria. Eu não sei como é que foi vocês disponibilizaram para vocês, tá bom? Mas é a parte final, né, pessoal? Tudo bem, Lucas, tudo tranquilo, tá? Minha mensagem saiu. Vou continuar aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Por enquanto? Vou continuar então, tá bom? Ninguém tem nada, vou continuar. Em um traumatismo dental, a única solução desconfortável e a total expulsão do elemento dentário do alvéolo. Isso daqui, como eu falei, né, seria no caso a parte da avulsão, tá bom? Que ele sai totalmente do alvéolo do paciente. A respeito do traumatismo dental-alveolar, deve-se sempre manter o paciente calmo, segurando o dente sempre pela coroa dentária. Isso daqui, pessoal, também tá certo, tá bom? Por quê? Como eu falei, o foco principal no implante de dente é o ligamento periodontal. Se ele estiver danificado, tem uma grande chance daquele dente ser reabsorvido. Então você tem que segurar pela coroa, porque segurar pela raiz pode causar danos ao ligamento periodontal, fazendo totalmente a chance dele ser reabsorvido, tá bom? Então segure sempre pela coroa dentária, tá bom? Em caso de avulsão, o dente descido deve ser reimplantado. Esse caso daqui é um pouco errado, tá? Porque assim, quando o dente está avulsionado, na maioria dos casos, se você for reimplantar, você vai ter que fazer uma pressão apical. Essa pressão apical, se estiver em íntimo contato com o germe dentário, ele pode causar danos ao germe dentário, tá bom? Vamos lá. Traumatismo e tecido de suporte são frequentes na decisão descida. Como é denominado o tipo de traumatismo que liga o maior deslocamento do dente para o interior do alvéolo. No interior do alvéolo, o dente está entrando para dentro. No caso, seria ilustração intrusiva, porque ele vai entrando para o interior, tá bom? Ilustração inclusiva é para dentro, ilustração extrusiva é para fora, certo? Em relação aos traumas dentários, assinale a alternativa que indica corretamente a condição para a da condução. Se isso der a percussão, então, inicialmente, né, poderia ser uma concussão ou uma subluxação. Pode apresentar leve mobilidade e estresse clínico de sangramento ao nível do gengival. No caso, pessoal, seria subluxação, porque teve essa leve mobilidade, tá bom? E também o sangramento mais exacerbado, certo? Isso daqui, pessoal, é uma tomografia, tá bom? Segundo caso, um corte lateral do paciente, eu diria que seria um corte sagittal, para assim dizer, tá? Isso daqui seriam os dentes. Você pode ver que seria, por exemplo, um canino, um premolar, aí depois o primeiro molar, segundo molar, tá bom? Esse aqui, no caso, seria o lado do primeiro quadrante, se eu não me engano. Então, no caso, esse daqui em M, né, seria, no caso, na radicular. A fratura radicular seria, no caso, nessa região da pleura, né? Então seria o 17, se eu não me engano. 17, tá? E ó, aqui seria o canino, né? O premolar, parece que era para ter 2 premolares, mas não tem mais, né? Seria só um premolar. Aí aqui é o primeiro molar, né? Que é o 16 e que é o 17. Uma fratura aqui, tá bom? Vamos lá. Com relação ao traumatismo do alveolar, assinale a alternativa incorreta. O traumatismo alveolar consiste em lesão traumática que acomete estruturas dentárias e o seu periodonto. Também tá ok. O trespasse horizontal acentuado não é considerado fator de risco relacionado com o traumatismo dental alveolar. Alguém sabe o que é trespasse horizontal?
Alguém chutaria? As aulas de oclusão? Como é? Alguém sabe me dizer o que é trespasse horizontal? É o overjet, no caso. Não sei se vocês conhecem. Conhece, claro. Overjet, pessoal. Pronto, eu tenho um paciente que tem os dentes muito pra frente e a mandíbula muito pra trás. Ele tem os dentes pra frente, no caso, né? Aquelas coisas que eu já mostrei pra vocês. Aquele trespasse horizontal é muito acentuado. Ou seja, ele está dizendo o paciente. Sabe aquelas criancinhas que tem os dentes pra frente? E os dentes de baixo não abrem mais pra trás? É isso, entendeu? É esse dente mais acentuado, ele mais vestibularizado, tá? Isso daí seria o trespasse horizontal, chamado também de overjet, tá? Aqui está dizendo que não é uma falta de risco, ou seja, uma criança que tem os dentes pra frente não tem falta de risco, mas está errado, tá bom? Por quê? A criança, quando tem um dente muito pra frente, o que pode acontecer? Ela, deixa eu botar aqui a foto pra vocês, só pra vocês terem a noção melhor de como é que funciona, tá? Porque vocês podem colocar isso na prova, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, só pra terem uma noção de como é que funciona. Eu vou botar o slide aqui no momento, tá? E acho que é aqui, então. Vou voltar aqui rapidinho. E o overbite também, né? O overjet é overbite, tá bom? Overbite seria, no caso, a música profunda, tá? O overjet é isso aqui, tá, gente? Então, seria, no caso, isso daqui, tá, pessoal? O dente muito na frente, tá vendo? Isso daqui, ó, o overjet, no caso, é a comparação, ó, entre essa região daqui, ó, pra cá. Estão vendo? Isso daqui é um overjet acentuado. É um trespasse horizontal acentuado, tá bom? Quando o paciente cai, a primeira coisa que ele tem que dar pro chão é o quê? Os dentões, tá bom? Então isso daqui é sim isso aqui sim causa um aumento, né, do risco de causar um dano, no caso, um trauma de trauma para o paciente, tá bom? Isso deve estar certo pelos dois processos, tá bom? Mas para o final, tá? Paciência. Passa de 19 anos, na Alabama, sofreu um trauma no dente 11 durante o jogo de futebol. Ligeiro sangramento e pequeno lugar de mobilidade, mas sem deslocamento do seu órgão dental. Esse caso daqui, pessoal, também não é uma convulsão, é uma subluxação. Porque tem um ligeiro sangramento em excesso, tá bom? Mas o principal é que tem um pequeno lugar de mobilidade, tá bom? Aqui nesse caso, é para tratar de cirurgia, que vocês não viram ainda, então não vai rotular, tá? Então, é só isso. Pessoal, isso aqui já é outra parte da cirurgia, que vocês não viram ainda. Vocês viram, no caso, né, comigo, mas não é o caso da prova de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, ainda tem, né? Mas não agora. Tá tudo bem. Só durante a prova, né? Não, pelo amor de Deus, eu tenho isso, mas vai dar certo. Pessoal que tem dúvida, o WhatsApp tá liberado, então podem perguntar, certo? Eu vou mandar pra Manu, a Manu vai encaminhar pra vocês. Eu vou mandar todos os arquivos, tá bom? Até o eu vou recortar no caso, para não confundir vocês, a parte da cirurgia maxilofacial. Porque o Geraldo seria que está aprendendo isso, tá bom? Mas vai dar certo, eu vou ajustar aqui e vou pra vocês também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, era só isso, pessoal. Obrigada, viu, Edson? Por nada. Muito obrigada, bichinho doente, mesmo assim. Muito obrigada. Eu fiquei um acordo com vocês, né? Um acordo com vocês era da aula particular, então não vou faltar assim. É isso aí. Aqui. É isso aí. Tchau, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado. Vou jantar agora. Eu também. Tchau. Tchau, pessoal.
Tá fechado? Não, tá.